Seja bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós faremos uma reflexão sobre uma parte do versículo 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que ele nos fala sobre viver em paz. Essa aqui é uma imagem, é um quadro famoso de uma representação, é claro, de Paulo lá na Grécia, em Atenas, trazendo a mensagem do Cristo, a mensagem de Jesus para aquele povo. Então, Paulo nos recomenda: vivei em paz. Quando nós fazemos a leitura, por exemplo, dos Atos dos Apóstolos, veremos que a vida de Paulo foi uma vida que teve muitas conturbações, muitas dificuldades, muitas situações que dificilmente nós teríamos paz. E ele mesmo assim nos recomenda, nos indica que nós devemos viver em paz. E aí é importante essa reflexão. Como será que Paulo, mesmo com tantas conturbações, ele consegue viver em paz e ainda indica essa paz para todos nós? Então aqui nós temos algumas das passagens que está lá em Atos dos Apóstolos que vão mostrar essas situações bastante complicadas que Paulo vivenciou, teve que enfrentar e passar. Uma delas, que nós colocamos aquela imagem no início, é de uma vez que Paulo vai até a Grécia, até Atenas, e ele tinha uma grande expectativa de que lá, pela grande sabedoria daquele povo, pelos grandes sábios que já passaram por lá, aquele povo seria receptivo a esse complemento, a essa doutrina que Jesus nos trouxe. Mas ele, quando chega lá, ele tem uma grande decepção. As pessoas, quando ouviam falar da ressurreição de Jesus, dos mortos, elas não acreditavam. Era um povo bastante intelectualizado, que já possuía os seus deuses, a idolatria muito forte, e Paulo não tem aquele sucesso que ele esperava naquele povo. Foi com certeza uma grande decepção para ele. Outras passagens vão nos mostrar perseguições. Então Paulo foi preso algumas vezes, foi apedrejado, foi açoitado, ficou preso durante várias vezes. Não foi uma vida fácil. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, mais na metade, no capítulo 6, Paulo vai trazer um resumo das dificuldades e das situações que ele teve que passar. Muitas vezes foi chamado de enganador, quase que morreu, foi castigado, contrariado, contristado, ou seja, tudo ao seu redor era favorável para que ele ficasse triste ou sem paz. Mas ele sempre se coloca aqui como alguém alegre, como alguém feliz, principalmente, mesmo diante daquelas situações que ele passou e presenciou. Então a grande pergunta é: como que Paulo, mesmo passando por tudo isso, por tantas dificuldades, ele veio nos trazer essa questão da paz, que Jesus também trouxe, e nós já abordamos isso em outros estudos. Na nossa vida, não tão diferente de Paulo, é claro que provavelmente os problemas são menores, as situações serão mais leves, mais fáceis, na nossa vida do que de Paulo, mas nós teremos que enfrentar pessoas que busquem, que queiram nos prejudicar, difamar, caluniar, de qualquer forma. E aí a grande lição que a gente pode ter da vida de Paulo é que nós não precisamos sintonizar ou entrar no clima com essas pessoas que aparecerão ou apareceram ou estão nesse momento buscando nos prejudicar. Paulo, ele soube lidar, soube enfrentar
mas sem jamais entrar na mesma sintonia, na mesma vibração, no mesmo clima com aquelas pessoas, com aquelas circunstâncias. Tem duas coisas que foram fundamentais na vida de Paulo. Uma é a compaixão e outra é a bondade. Então, aqui, lembrando que isso também está lá no Sermão da Montanha, da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então, esse também é um outro assunto bastante interessante, que já tem alguns estudos sobre ele aqui no site, mas que é fundamental para que nós consigamos viver em paz, mesmo diante de situações difíceis. Com essas duas virtudes, esses comportamentos, nós não poderemos nos desesperar, né? É fundamental manter essa tranquilidade, e a gente vê isso o tempo todo na vida de Paulo. Mesmo o mundo caindo, as pessoas querendo matar, persegui-lo, ele sempre conseguiu manter essa tranquilidade. Um ponto importante também, só que é necessário manter a tranquilidade para a gente conseguir fazer isso, é então analisar esses acontecimentos da nossa vida, as pessoas que estão envolvidas. E com isso, com essa análise, nós veremos o seguinte, que sempre que surgem pessoas aflitas, desesperadas ou desequilibradas na nossa vida, elas são portadoras de chagas, não no sentido físico, mas no sentido espiritual, de doenças ou ilusões, aqui no sentido das crenças serem crenças muito diferentes da que o Evangelho nos coloca. Os valores são diferentes, e aqui nós colocamos como sendo as ilusões, por exemplo, da matéria, do poder, do ter, que são ilusões, são situações temporárias e não relacionados ao ser, aquilo que nós realmente somos, construímos dentro de nós. Então, nós sempre veremos esses defeitos associados àquelas pessoas, e é claro que nós também carregamos dentro de nós esses defeitos, essas chagas também. Então, a vaidade, o orgulho e a ignorância estão relacionados com esse comportamento egoísta, esse comportamento de vingança, de prática do mal, esse comportamento de não caridade. Esse é um ponto que qualquer análise ficará claro que esses defeitos estão relacionados com aquele que busca nos prejudicar. E também, quando nós prejudicamos alguém, nós também somos portadores desses defeitos espirituais ou defeitos de caráter. Lembrando da necessidade da compaixão e da bondade para com essas pessoas, no sentido de perceber que são crianças espirituais. E Jesus, nós veremos logo em seguida, fez isso conosco também. São crianças espirituais ainda que não conhecem as verdades, não tiveram a oportunidade do despertar e, por causa disso, agem desta forma. O que Paulo fez sempre foi suportar, tolerar, compreender, perdoar. Eu acrescento aqui também trabalhar. Esse também foi fundamental e poucos trabalharam como Paulo de Tarso o fez. Fazendo isso aqui, suportando, tolerando, perdoando, compreendendo, trabalhando, nós conseguiremos, com esse entendimento e com essas virtudes, conseguiremos manter a nossa paz. Não a paz das circunstâncias externas. É um ponto que muitas vezes a gente vê esse equívoco. Jesus não nos prometeu essa paz exterior
no momento atual, na nossa vida agora, nas nossas dificuldades. Nenhum dos discípulos de Jesus teve essa paz externa, mas sempre essa paz interior, que é fruto disso aqui que nós estamos falando: compaixão, da bondade e da tolerância, da compreensão, do perdão, para que mantivéssemos sempre a paz interior. Tem uma frase bastante interessante: viver de qualquer modo, qualquer um consegue. Mas ter essa paz dentro de nós, independente das situações que nos cercam, é uma situação, é um serviço de poucos. Poucos conseguem fazer isso. Com certeza não é um trabalho fácil esse que Paulo fez e superou todas essas dificuldades. Um exemplo disso, que a gente pode ver no Cristo, lógico que num nível de dificuldade muito maior, foi nos momentos que antecederam a sua crucificação. Jesus, reconhecendo a ignorância das pessoas que estavam crucificando, ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então aqui a gente vê a misericórdia, a compaixão, né, na sua essência, na sua pureza. Aquele que está sendo assassinado por outros pede então perdão, porque ele sabe do quanto aquelas pessoas que fizeram isso com Jesus eram ignorantes, desconheciam, não tinham noção do que estavam fazendo. Então esse aqui mostra um caminho, eu acredito que seja o único, de vivermos em paz em tempos tão conturbados, em situações de tanta dificuldade como Paulo de Tarso, como Jesus e todos os outros discípulos passaram, mas conseguiram manter essa tranquilidade, essa harmonia íntima, mesmo em situações tão difíceis e tão complexas. Então, essa recomendação de Paulo, vivei em paz, ela nunca foi tão aplicada, né, como ela pode ser hoje nas nossas vidas. Basta para isso trabalharmos essa compaixão, a bondade, o entendimento, a tolerância, principalmente buscando combater o nosso orgulho, a nossa vaidade, não nos sentindo humilhados em qualquer circunstância, não querendo nos vingarmos por qualquer coisa. Então tudo isso é necessário para que tenhamos a paz verdadeira. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo estudo.